Se eu mostro que eu estou fazendo no meu sofá ou na minha cadeira no meio da sala, ele já entende, logicamente, que dá para fazer em casa e eu não preciso ficar explicando, né? Eu tive a oportunidade de passar parte de conteúdo de cinesiologia e biomecânica para o Aurélio e vejo o quão longe ele foi. Eu quero agradecer ao Aurélio a sua presença. Então, boa tarde, muito obrigado e você está com a palavra. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, professor Caluei. Eu agradeço muito o convite, porque são oportunidades como essa que fazem com que a gente melhore a nossa habilidade de comunicação, possibilita com que a gente troque ideias e melhora muito o nosso discurso, seja ele para dar aula, seja ele para conversar com alguém, e também todos esses papos nos engrandece bastante. Agradeço muito as suas aulas, ao seu apoio, seu incentivo, né? Porque foi ali que eu tive o início da minha carreira científica, né? E tenho você como um exemplo de ótimo professor, né? Então, nossa vida é feita de modelos e a gente escolhe qual modelo a gente quer seguir, né? Tem os modelos bons, os modelos ruins, né? E a gente escolhe, quando a gente quer prosperar, os modelos bons. Então, eu escolhi o professor Eduardo aí para seguir, até comecei a usar óculos para ficar parecido com ele, né? E então, não só por isso, brincadeiras à parte, mas assim, como postura profissional, sempre mantendo o bom humor e trazendo aí uma credibilidade no trabalho, né? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Aurélio. E aí, conta para nós, primeiro salto seu, você estava na graduação, aí eu me lembro que eu vi um colega seu usando um moletom e tinha bordado no moletom a sua marca. Como que é assim? Então Uhum. você já tinha uma marca, enquanto era aluno, você já pensava o quê? O que que você esperava da sua atuação profissional? Na verdade, assim, professor, todo mundo que faz educação física, né, escolhe a profissão justamente pelo vislumbre financeiro da profissão, né? Então, quando você faz educação física, você já sabe, assim, eu vou ficar rico com certeza sendo professor de educação física e dando aula em escola, né? Então, na verdade, assim, se a gente for pensar unicamente em questão financeira, ninguém escolhe educação física, né? E daí eu comecei a pensar assim, tá, eu fiz educação física, me matriculei no curso porque eu quero ser professor. Mas como é que eu posso fazer disso uma fonte de renda digna, né? Para que eu consiga pagar minhas contas, para que eu consiga me desenvolver, consiga fazer, realizar os meus sonhos. Então eu sempre pensei em maneiras de juntar a, aquele meu propósito de trabalhar como professor e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, a melhorarem a sua vida de alguma maneira, seja sendo professor universitário, seja sendo professor na academia, e fazendo disso uma coisa rentável, né? Uma atividade rentável para que eu pudesse realizar meus sonhos. Então, nessa época, nós tivemos um outro professor lá na faculdade que dava aula de administração, o professor Adel, e ele falou assim: "Ah, vocês deu como tarefa criar uma marca". E dentro dessa tarefa, eu criei uma marca, criei um conceito dentro da disciplina do curso de administração, acho que do terceiro ano de educação física. E daí eu falei assim: "Ah, por que não mandar bordar isso num moletom, né?". Então eu comprei na época um moletom, acho que nem existia Decathlon ainda na época, comprei um moletom barato, assim, né? E paguei lá R$ 30 para eles bordarem. E eu falei assim, nossa, essa agora é a minha marca, né? Então foi essa a ideia inicial, assim, porque eu falei assim, tendo uma marca, talvez eu tenha um diferencial. E hoje isso é comum, né? Mas na época não era tão comum as pessoas fazerem isso, né? E Aurélio, falando dessa época ainda,
universitária, você aprendeu, logicamente, diversos conceitos também que você utiliza na sua profissão. Esses conceitos que você aprendeu nos dias de hoje, você ainda lembra? Ah, esse eu aprendi em fisiologia do exercício, esse eu aprendi em teoria do treinamento. Ou nos dias de hoje é um entendimento completo desta situação? Como é que hoje está você em relação a esses conteúdos? Olha, tem algumas coisas, algumas disciplinas, alguns conteúdos que são bem pontuais, assim, a gente consegue lembrar, ah, isso eu aprendi em tal lugar, em tal situação, né? Algumas coisas, assim, eles são marcantes, né? Porque quando a gente fala, Aurélio, quando você aprendeu o conceito de Hertz? Ah, foi no laboratório de biomecânica conversando com o professor Eduardo. Eu lembro claramente disso, né? Mas tem muitos conteúdos, né? Talvez hoje a maior parte das coisas que a gente aplica não tem como identificar exatamente de onde surgiu, né? Não tem como identificar de onde veio, né? Nem mesmo se veio da universidade, né? Então, às vezes a gente acaba misturando um pouco o conceito que veio de um livro que a gente leu, de um artigo que a gente leu, né? Mas é difícil, na maior parte dos assuntos, identificar de onde veio. Acaba ficando um bloco, né, de conhecimento. Bom, e a, na sua carreira, então você terminou a graduação. Aí fala para nós assim, quais foram os meios que você trabalhou, só para a gente ter uma ideia do que os conceitos da universidade guiaram você, claro, com a sua visão empreendedorista também. Sim. É, eu sempre tentei passar, né, pela universidade, que eu entrei muito jovem mesmo. Eu fiz aniversário de 16 anos na faculdade, né? Então, eu não fiz o terceiro ano do ensino médio, eu passei no vestibular antes e acabei fazendo um supletivo para entrar na universidade, né? Então, eu acabei pulando uma etapa da minha vida e para mim foi um pouco bom e um pouco assim assustador, assim, porque tem uma mudança muito jovem assim de conceito. Então, no primeiro ano da faculdade, eu não fui assim dos alunos mais disciplinados, assim, porque eu estava meio perdido ali no meio daquele contexto, né? E acabei, assim, entrando um pouco na área do churrasco, das festas, né? Que para mim foi, assim, encantador. Mas aí logo depois eu comecei a entender, assim, eu falei, nossa, se eu quero ter um diferencial, eu preciso mostrar que eu tenho um diferencial. Só que como eu ainda não tinha conceitos para aplicar, eu falei, a única coisa que eu posso aplicar de diferencial seria a postura profissional. Pontualidade, entrega de trabalhos, participar de iniciações científicas, né? E trabalhar como monitor, porque era a forma que eu tinha de mostrar para os colegas e para os professores que eu tinha um diferencial, né? Porque na época eu não tinha conhecimento técnico como diferencial. E eu sempre fiz isso de maneira estratégica, tá? Então eu chegava sempre pontualmente lá nas aulas e no laboratório, não era porque eu queria, porque era uma estratégia para mostrar, falei assim, olha, eu sou ou estou sendo pontual, né? Para que se um dia surgisse uma oportunidade de trabalho, como surgiu, os próprios professores me indicariam. Então, tanto o professor Palomares, o professor Adel e tantos outros professores, o professor Ney Mackin, me indicaram para posições muito interessantes e os primeiros grandes trabalhos que eu fiz quanto formado foram sempre indicações de professores da universidade. Então, eu sempre quis ser visto e bem visto para ser lembrado, né? Então, é até um recado para as pessoas que fazem, que estão participando, aí é semipresencial, né, professor? Mas, assim, tem várias disciplinas que são 100% online. Então, os alunos hoje que ligam as suas câmeras, como são raríssimos os que fazem isso, eles têm uma oportunidade já de se destacarem, né? Então,
Não é um puxão de orelha, mas sim uma dica e uma sugestão, né, para essa nova geração de alunos pandêmicos, né? Porque eu me coloco como situação de aluno, porque eu também faço aulas online e também me coloco como professor, né? Aurélio, você falou uma coisa que que ela tem relação com um dos conselhos que eu recebi no ano em que eu comecei a dar aula. E eu falei com uma pessoa de empresa, né? Um empresário. E eu falei para ele que eu queria me destacar, que eu queria ser, que eu queria, falar em outras palavras, eu queria ser o melhor. E ele me deixou claro que o esforço que a gente faz não é para mostrar para os outros que nós somos melhores, porque isso até é até feio quando a gente faz isso, a gente fica com uma postura feia. Ele disse: se você quer se destacar, em primeiro lugar, você não pode dar motivo para os outros não gostarem da sua postura. Uhum. Então começa por essa, respeita o horário, respeita a pessoa, respeita tudo. E esse respeito vai fazendo com que você depois se torne respeitado. Eu concordo 100% com o que você falou e é isso mesmo, impressiona. Quando você combina com alguém e esse alguém cumpre aquilo, né? Sem dúvida. Aí o que eu queria perguntar agora, Aurélio, é assim, se você é estratégico, você já pensou na estratégia de para quem que você iria trabalhar? Se você tinha um público-alvo, coisas assim? Porque você também foi um bem-sucedido personal trainer. Não sei se foi ou ainda é, mas conta para nós um pouco como que é essa parte do personal trainer. Você tinha esse público? Então, inicialmente o meu projeto era entrar na educação física para ser professor de judô, porque eu me identificava muito com os professores de judô que eu tive e eu achava muito legal ser professor de judô, né? Mas professor de judô de clube. Só que eu não sabia até então que a maior parte da fonte de renda desses professores vinham das aulas que eles davam em pré-escola. E daí eu comecei a dar aula em pré-escola e nessa época, eu tinha meus 17, 18 anos, eu estou falando isso em 2001, 2002, eu não sei como, por uma negociação que eu fiz, eu ganhava próximo de R$ 100 a hora a aula, naquela época, para dar aula para crianças. E ao mesmo tempo eu comecei a dar aula como estagiário na Swimex de maneira não remunerada, dando aula para pessoas mais velhas do que eu. E daí, quando eu ia dar aula para as crianças, recebendo uma remuneração na época de R$ 100 hora aula, eu não me sentia confortável, eu estava indo pelo dinheiro. E quando eu ia dar a aula no estágio para as pessoas mais velhas do que eu me sentia mais feliz e mais animado. E daí eu optei por me dedicar 100% aos estágios não remunerados para dar aula para pessoas mais velhas do que eu, principalmente para as pessoas mais idosas. E para mim você fala assim: "Ah, Aurélio, mas para você devia ser fácil, teu pai te bancava e tal". Eu falei assim: nessa época meu pai tinha falido a empresa dele e eu tinha uma Honda Bis que estava com busca e apreensão pelo banco porque eu não tinha R$ 100 para pagar a prestação da moto. Foi nessa época que eu fiz aula com você, professor. Então a minha moto estava com busca e apreensão. A sorte é que ela consumia bem pouco combustível, eu tinha dinheiro para pôr gasolina. E eu morava com a minha avó. E daí era bom porque eu escondia a moto na casa da minha avó e o banco não sabia onde a minha avó morava para ir lá buscar a moto, né? E mesmo assim, eu preferi trabalhar de maneira não remunerada numa atividade que eu realmente gostava, que é dar aula para adultos e pessoas mais velhas do que eu, do que dar aula para crianças que eu não me sentia confortável. Nesse momento que eu fiz realmente essa virada, eu falei assim, eu quero trabalhar com pessoas mais velhas do que eu. E aí eu comecei a atuar como personal e me dedicar nesse caminho, né? E ali que eu comecei a entender um pouco melhor. Aí eu trabalhei 4 anos como personal. Eu tranquei o meu CREF quando eu abri uma empresa e essa empresa foi comprada.
né, parcialmente por um sócio investidor, que a ideia era criar uma rede de franquias de mini estúdios que seriam o consultório do professor de educação física. Foi um projeto aí de 5, 6 anos. A gente vendeu 30 franquias pelo Brasil e 3 em Miami. Só que o projeto não deu o lucro que a gente esperava, né? E daí eu não consegui ter o meu retorno do investimento e do tempo dedicado ao projeto. Foi aí que em 2013 eu resolvi voltar a ser professor de educação física. Eu religuei meu CREF, deixei de ser empresário e voltei a trabalhar como personal, ali já posicionado. Eu quero dar aula para pessoas mais velhas do que eu, não quero atender adolescente nem criança. E de 2013 até 2020, né, eu me dediquei 100% à carreira como personal. Fui muito feliz aí nesse projeto, né? Fui muito feliz. Mas assim, eu dava aula, às vezes 14 aulas num dia. Segunda-feira, normalmente eu dava 14 aulas e torcia para um aluno desistir ou cancelar a aula para eu poder almoçar, né? Eu era muito bem remunerado, mas eu não tinha coragem de falar não, porque um aluno chegava para mim, Aurélio, você pode dar aula às 6 da manhã? Eu não tinha coragem de falar não, porque você fica um pouco naquela ganância, que você fala assim, pô, mais uma horinha, né? Estou sendo bem remunerado por essa aula. E aí, depois que eu aprendi que o nosso trabalho, a nossa vida, ela tem que ser ecológica, ou seja, ela precisa estar alinhada em 3 pilares. O primeiro deles, esse teu projeto, esse teu trabalho tem que fazer bem para você. Então, eu gostava de dar aula como personal, eu achava ótimo, eu ficava muito feliz, eu não via o tempo passar, então fazia bem para mim. Ou a tua atuação tem que fazer bem para sua família, né? Então eu trazia bastante dinheiro para casa. Daí a minha ex-mulher, minha ex-esposa, ela achava o máximo, usufruía daquilo, então fazia bem para a família, né? E eu vinha todas as noites dormir em casa, não precisava ficar viajando e coisas assim, como na empresa eu tinha que ficar viajando com frequência. Porém, essa carga horária não fazia bem para a família, essa carga horária de trabalho, né? E essa atividade ela tem que fazer bem também para o sistema, ou seja, fazer bem para o planeta. Então, se eu vendo cigarro, eu posso fazer bem para mim, que eu só estou vendendo, estou tendo lucro, posso fazer bem para minha família, que está tendo lucro, mas para o planeta não. Um exemplo, né? Então, quando a gente faz um projeto, ele tem que ser ecológico nesses 3 quesitos. Tem que fazer bem para você, tem que fazer bem para a tua família e fazer bem para o sistema, para o planeta. Daí esse teu trabalho se torna sustentável. Ou seja, você consegue fazer ele por muitos e muitos e muitos anos, tendo bons resultados com isso. E daí esse trabalho como personal, ele estava sendo ecológico para mim, ele estava sendo ecológico para o planeta, mas para minha família não tanto porque eu tinha que trabalhar demais, né? E, e daí eu falei assim, nossa, eu preciso encontrar uma outra forma de fazer bem, usando o conhecimento que eu tenho, e que fosse rentável, né? Pelo menos a médio ou longo prazo. Foi aí que eu criei em 2014, 2015 o canal no YouTube. E daí eu criei esse projeto no YouTube. Só que eu não imaginava que esse público que eu gostava de atender, que são os idosos, eles estivessem no YouTube, porque o YouTube é um canal de jovens, né? Ou pelo menos era. Então eu gravava vídeos aleatórios, vídeo de exercício, vídeo de como fazer a flexão de braço, como fazer abdominal, como fazer um treino de musculação, como fazer panqueca, como fazer bolo de carne, tinha todo tipo de vídeo avaliando a academia, avaliando alguns aparelhos, testando esteira e até encontrar um modelo que fosse que desse mais audiência, né? Foi aí que eu recebi um livro pelo correio que eu ganhei de presente.
É um livro que quem quer trabalhar como personal, eu sugiro muito a leitura, que é esse livro aqui, ó. Virei Personal e Agora, do Fausto Porto. Ele me mandou esse livro, eu não conheço o autor, né? Não conhecia até então, com uma dedicatória, né? Dizendo que ele ficava muito feliz pela contribuição que eu estava dando para a educação física. Daí eu falei assim, nossa, eu não sabia que eu estava dando uma contribuição para a educação física, eu só estou gravando vídeo no YouTube, né? E daí eu resolvi ler esse livro em 2019. E ele falava que o futuro estava no treinamento e na prescrição de exercícios para a terceira idade. Daí eu resolvi fazer uns 2 vídeos, ou 3 vídeos com exercícios para a terceira idade. Só que os vídeos não deram muita audiência, sabe? Porque, não sei por que não deu audiência. Só que daí em 2020, em março, veio a pandemia, né? E de uma hora para outra, os vídeos de terceira idade, eles começaram a crescer, 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 crescer. E todos Aurélio, os... Oi? desculpa te interromper um pouquinho, mas deixa eu fazer uma Claro, pergunta aí nesse meio do caminho. A história está claro. muito bacana. Mas quando eu vi você falando dos seus 3 pilares, depois você relatou que leu num livro algumas dicas. Então quer dizer que você não parou no tempo, terminou a graduação e nunca mais pegou um material para ler. Você continuou se atualizando? De onde saíram? Você que inventou esses 3 pilares ou você se fundamentou? Só para a gente ter uma ideia, você tem uma formação além da graduação? Sim, eu fiz uma especialização em psicologia corporal. E daí, desde então, eu comecei a estudar. Só que eu comecei a estudar só aquilo que me interessava, né? Diferente da faculdade, a gente tem que estudar de tudo que o professor traz para a gente, né? Então, se a gente está fazendo uma aula de iniciação científica e eu não gosto, eu sou obrigado a fazer, né? E eu comecei a ler, pesquisar e assistir vídeos e assistir aulas. Eu fui aluno de disciplina eletiva na Universidade Federal. Eu não sabia, né, até então, mas que qualquer pessoa pode se matricular em disciplinas isoladas na Universidade Federal sem custo. E você recebe, inclusive, certificado para isso, né? E só que eu ia assistir só as disciplinas que eu realmente gostava. E daí, em algumas universidades privadas, que nem lá na Tuiuti, tinha algumas disciplinas, mesmo depois de formado, que eu queria assistir, e daí eu pedia licença para os professores para entrar nessas aulas. E, e eles deixavam eu entrar, né? Porque, imagine, teve uma vez que eu queria fazer uma disciplina de qual era? De neuroanatomofisiologia, que era da fisioterapia, né? E eu perguntei para o professor, como que eu faço para assistir a tua aula, né? Eu sou professor de educação física. Ele falou assim, você tem que fazer a matrícula na disciplina. Só que daí eu fui ver, o preço da disciplina isolada era caríssimo, né? Quer dizer, imagina, eu tava com a minha moto com busca e apreensão. Daí eu falei assim, não, mas eu não quero certificado, eu só quero a aula. Daí ele falou assim, nossa, as pessoas que estão aqui só querem certificado e não querem a aula. Você acha que eu vou te impedir de entrar na minha sala? Então, eu como hoje, vendo como professor, se chegasse qualquer pessoa na minha turma e falasse assim, não, eu quero assistir a sua aula, não precisa fazer prova, não precisa responder minhas perguntas, eu só quero assistir a sua aula, eu duvido que um professor impediria uma pessoa de entrar na sua sala, né? Então Ah, eu busquei várias alternativas assim para aprender, né? Aurélio, mas a gente vai ter que voltar no passado, né? Porque foi assim que eu conheci você, né? Eu estava caminhando, você chegou para mim, se apresentou e disse, professor, eu gostaria, eu já fiz a sua disciplina, você falou mais algumas coisas, mas que não vem ao caso, e você disse assim, eu gostaria de assistir novamente, posso? Nossa, eu nem Como, lembrava disso. como que um professor vai ter coragem de dizer não? Que é a coisa que a gente. O que, que é ser professor? É passar um conhecimento, um conteúdo. Chega alguém e fala: estou louco para aprender esse conteúdo. É coração de mãe, né? Como é que um professor não vai deixar alguém?
numa situação dessas. E só vou dar uma adiantada para todo mundo aqui que está nos assistindo. Na graduação é um pouquinho mais complicado, mas para assistir aulas no pós-graduação, se quer assistir uma aula que vai ter alunos de mestrado e doutorado, isso é mais tranquilo. Então, se tiver interesse, para todo mundo aí, a disciplina de mecânica muscular, que é uma parte específica da cinesiologia, ou biomecânica, que são as disciplinas que eu dou no pós-graduação, existe essa possibilidade. Tem que ter um combinado, é um combinado formal, não precisa pagar, mas tem que ter um combinado. Mas só para dizer e ampliar um pouco os horizontes de quem tiver interesse, era isso. Mas, Aurélio, daí você estava, quando a hora que eu interrompi, você estava dizendo que, com o início da pandemia, você percebeu que o número dos vídeos para os idosos começou a ter uma ascensão. A minha pergunta é em relação a isso, claro, você pode continuar falando, mas e aí? E a base para tratar, para oferecer exercícios para idosos? De onde que você tirou o racional para levar até, para entregar esse conteúdo? Na verdade, assim, quando o Fausto colocou essa informação dizendo que o futuro era trabalhar com os idosos, eu fui atrás de literatura realmente específica, porque a gente sabe que os idosos perdem massa muscular e para isso a gente tem que estimular o músculo, né? Isso, como professor de educação física, a gente sabe como lidar. A gente sabe que o idoso ele perde capacidade cardiovascular, a gente precisa fazer estímulos cardiovasculares dentro dos limites que o idoso tolera, né? E a gente entende aí já uma perda de massa óssea e uma série de outros fatores. E eu já atendia aos idosos já há muito tempo, né? Só que eu atendia idosos na academia. Eu dava aula para eles na academia, vendo se estava com o exercício certo, exercício errado. E daí eu busquei vários livros, principalmente relacionados à fisioterapia e fisiologia relacionada à terceira idade, para me aprofundar um pouco mais. E aí surgiu o primeiro problema na prescrição, porque eu tenho 3 pilares na minha prescrição do YouTube. E esses 3 pilares eu tirei da minha cabeça, né, com base no que eu vivenciei. O primeiro pilar é a segurança. Então, quando eu vou prescrever um exercício, ele tem que ter mais benefício do que risco. Então, tem vários exercícios que eu prescreveria na academia e que aqui no YouTube eu não tenho competência, não tenho coragem de prescrever. Primeiro é segurança. O segundo é o entretenimento, porque de nada adianta eu ter um exercício seguro e eficiente e o vídeo seja chato. Então, eu acho que o bom professor é aquele professor que consegue trazer o aluno não de maneira obrigada, não de maneira obrigatória, mas sim de maneira voluntária. E daí o terceiro quesito é a eficácia, né? Então, ele tem que ter esses 3 pilares: eficácia, né? A segurança e o entretenimento, mas na ordem, né? Primeiro a segurança, segundo o entretenimento e o terceiro a eficácia. Ele tem que ter isso alinhado. Então, é diferente, por exemplo, de um aluno na escola que o pai pagou a mensalidade, ou um aluno na universidade, ele fala, putz, esse professor é um chato, mas eu sou obrigado a assistir a aula dele para poder me formar, né? No YouTube, não. Se a pessoa não gostar do teu vídeo, ele sai. Ele não precisa pedir licença. E daí o algoritmo do YouTube entende que você não é um bom professor e começa a recomendar ele para outro professor. Então a gente precisa realmente dar uma boa aula, que seja segura, eficiente e divertida. E dessa boa aula, Aurélio, você teve alguma disciplina que ajudou você a pensar na construção dessa aula? Ou para o YouTube, você, pela sua intuição, pela sua prática profissional, ou é tudo junto? Olha, eu posso afirmar que
todas as aulas que eu assisti na minha vida, todas, elas contribuíram de alguma forma para eu colocar ou não colocar algum conteúdo nas minhas aulas, né? Então, quando você assiste uma aula que ela é chata, você fala assim, por que que essa aula é chata? Então, por causa disso, disso e disso. Então, até essa aula chata me serviu para eu entender o que que é uma aula chata, sabe? E as aulas legais, boas, construtivas, também me ajudaram a entender o que que é uma aula boa. Agora, a vantagem que eu tive na minha formação é que eu fiz a licenciatura plena e tinha vários conteúdos pedagógicos, né, com patamares de aprendizagem e formas de evoluir a prescrição e a aula de maneira como um todo e também a forma de se comunicar com o aluno, né? Isso me ajudou bastante. As disciplinas pedagógicas, né, de licenciatura me ajudaram bastante também. Aurélio, você é uma coisa assim, quando a gente está do lado de cada tela, a nossa interação com quem está nos assistindo, aqui ainda tem um chat, ainda tem um microfone, mas quando você está no YouTube, é a sua gravação que está lá. Então, a primeira pergunta é: você tem interação com essas pessoas? Elas escrevem para você? Eu tenho várias formas de interação, né? Eu tenho alguns vídeos que têm mais de 14 mil comentários. Um vídeo com 14 mil comentários. É impossível ler todos. Então, em cada vídeo, as pessoas comentam ou perguntam coisas de maneira aleatória. E alguns vídeos eu peço para eles escreverem alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu sei a idade deles em média, eu sei estatisticamente, mas assim, eu passo um exercício, por exemplo, de agachamento na cadeira. Eu falo, você vai sentar e levantar em 30 segundos, tá? Eu preciso saber quantos agachamentos você conseguiu fazer em 30 segundos, sentando e levantando. Coloque aqui nos comentários. E independente se você conseguiu parabéns por ter feito. Se você conseguiu fazer 10, 20, 30, parabéns por ter feito. É que eu preciso saber quantos você consegue fazer para eu pensar nas próximas prescrições. E daí eles começam a colocar. E daí eu consigo ter uma noção de qual é a capacidade física das pessoas que estão sendo atingidas por aquele tipo de vídeo. Isso é um exemplo. Então eu consigo modelar e atualizar. E isso fez com que eu resolvesse um problema que surgiu no canal, que foi o primeiro problema que eu entrei em pânico. Que quando eu comecei a fazer vídeo para a terceira idade, eu falei, esse é o futuro. Eu fiz um vídeo 100% sentado na cadeira e um outro vídeo em pé. E daí, quando eu gravei o vídeo em pé, as pessoas que faziam exercício sentado na cadeira falavam assim, Aurélio, esse vídeo é muito difícil de fazer. E daí eu fiz um outro sentado na cadeira. E as pessoas que estavam fazendo o vídeo em pé falaram assim, nossa, Aurélio, eu não sou aleijado para fazer exercício sentado. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Tem pessoas de 60 anos com uma fragilidade imensa, e tem pessoas de 60 anos que são atletas, que fazem maratona, né? Então eu não posso colocar por idade. Aí esse é um vídeo para quem tem 60 anos, esse é um vídeo para quem tem 80. Não existe isso. Porque a gente vê pessoas com 80 anos com capacidade física maior do que com pessoas de 30. Então, essa foi a minha primeira dificuldade. Foi aí que eu criei os níveis do canal do Aurélio, que hoje são 4. O nível 1 é exercício sentado na cadeira. Nível 2 é em pé com o apoio da cadeira. Nível 3 é em pé sem o apoio da cadeira, porém com movimentos muito simples. E o nível 4 tem mudanças de plano. Então, toda semana eu posto um vídeo de cada nível. E eu explico, falo assim, olha, se esse vídeo é difícil para você, tenta fazer de um nível mais baixo.
Se esse treino é muito fácil para você, tenta fazer de um nível acima. Então eles já sabem que nível eles estão. Por exemplo, quem só consegue fazer exercício sentado na cadeira, ele fica esperando a próxima segunda-feira que ele sabe que vai ter um treino para ele, independente da idade que ele se encontre, mas sim dentro da capacidade física que ele está. Então, essa organização, eu gostaria muito se tivesse alguém que gosta de fazer pesquisa e gosta de estudar, para me ajudar a parametrizar um pouco melhor, porque a gente tem hoje muitas ferramentas diagnósticas de comunicação com esses alunos. Então, a tua pergunta veio: como que você se comunica? O YouTube me dá uma série de informações de onde eles estão e qual é a faixa etária. Eu pergunto para eles uma série de coisas para entender quem são eles. E daí eu peço para eles me mandarem vídeos fazendo exercício pelo Instagram. E todos os dias eu recebo pelo menos 40 vídeos de pessoas fazendo os exercícios em casa. E por esses vídeos eu falo, nossa, tem gente fazendo de chinelo. Nossa, eu tenho que fazer um vídeo explicando que não pode fazer de chinelo. Um outro fazendo exercício na cadeira, mas usando a cadeira de plástico. Não pode usar cadeira de plástico. Então eu tenho que dar mais evidência para esses alertas. Então eu recebo esses vídeos deles fazendo e eu vou criando uma lista de coisas que eu preciso evidenciar para aumentar a segurança, por exemplo, né? Então são várias formas de se comunicar com eles e é bem interessante e tem uma interatividade assim fantástica. E Aurélio, sabe que escutando você falar, fica evidente para mim que isso que você faz num plano global é tese de doutorado, não é nem mestrado. Conseguir gerenciar esse tamanho de informações e tudo. Sim, tá super de parabéns. O que eu queria perguntar para você agora é: alguém relatou para você, Aurélio, eu tinha determinado problema e fazendo a atividade física proposta por você, eu melhorei. Você tem algum case de sucesso nesse sentido? Sim, eu até sugiro para qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo entrar em qualquer vídeo meu no YouTube, qualquer vídeo, e ler os comentários. Dentre desses comentários, em todos os vídeos, tem pelo menos 50 ou 100 relatos de melhoria, relatos de algum tipo de evolução. Desde a pessoa que falava assim, nossa, teve a dona Inês que mandou uma mensagem há 15 dias, ela tem 99 anos. Ela falou assim, Aurélia, me desculpe, eu estou mandando um áudio no WhatsApp, porque ela descobriu, o filho dela descobriu meu telefone de alguma maneira, né? E ela falou assim, Aurélia, eu estou mandando um áudio porque eu sou analfabeta e não sei escrever. Eu tenho 99 anos e fazendo seus exercícios, eu não sinto mais dor no corpo. Porque eu ficava muito tempo sentada e encolhida, porque minhas 3 filhas morreram de Covid. As 3 filhas dela têm 99 anos. E você tem sido a minha única companhia. Então, assim, olha só. Ela faz o exercício porque ela estava muito encolhida. Diminuiu as dores, porque tem muito exercício de alongamento, de mobilidade. E quando ela falou companhia, de logo em seguida o filho dela falou assim: Nossa, ela conversa com você na TV porque ela acha que você está vendo ela. Daí eu entendi, porque eu falo, diferente da televisão, eu falo com eles em primeira pessoa. A televisão fala, vocês que estão assistindo, eu falo assim, você aí, ó, eu tô vendo que você tá fazendo o agachamento e tá fazendo assim, ó, abre o peito. Porque eu sei que todo mundo faz assim, quando tá fazendo o agachamento. Eu falo, ó, tô de olho, abre esse peito. Daí a pessoa fala, nossa, ele me viu. Né? Então, elas conversam comigo, porque eu converso com elas em primeira pessoa no vídeo gravado. E os idosos, eu recebo muito, muito. Nossa, é assim, todo dia alguém me manda uma mensagem dizendo assim: a minha avó fala com você. Então, além disso, a gente consegue trazer um pouco de autonomia, mas os principais relatos são de melhora na postura, redução de dor, e pessoas que faziam o nível 1 e hoje fazem exercícios do nível 4.
elas faziam nível 1 e não conseguiam fazer exercícios em pé. E hoje elas conseguem fazer exercício em pé, porque elas seguiram ali um protocolo, né, de exercícios diários. Ah, e daí eu criei alguns protocolos também, né, de exercícios semanais para fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta de maneira organizada. Então, e tudo isso é fornecido gratuitamente no canal, né? Então, é realmente assim, é feito tudo com muito carinho, né, para que eles consigam ter essa evolução. E a minha maior felicidade é ler os depoimentos, né? Muitos deles ali a gente fica emocionado com o olho cheio de lágrima porque a gente não imagina a capacidade que a gente tem de, com um exercício simples, melhorar de alguma forma a vida das pessoas, né? Ô, Aurélio, que bonito isso, que bacana. Eu mandei no chat aqui o link para o seu canal, para quem quiser dar uma conferida. O que eu queria perguntar para você, Aurélio, é que provavelmente, por já ser conhecido, você é convidado para ir em eventos Uhum. que também tem outros palestrantes pelo Brasil afora. Esse é um circuito que eu não faço parte. Então, a minha curiosidade é perguntar para você se você já, nesses eventos, identificou alguém que era uma pessoa showman, mas não trazia uma bagagem do que aprendeu academicamente e que cometia alguns deslizes, algumas coisas que poderiam ter sido evitados se tivesse sido um bom aluno. Você viu algo desse tipo por aí no Brasil afora? Olha, se você abre o teu Instagram, você já vê bastante, né? Se você, é que eu faço muito garimpo no YouTube e no Instagram para pesquisar o que as pessoas estão fazendo no Brasil e fora do Brasil. E eu vejo muitas pessoas que não têm a formação de educação física, muitas não, algumas pessoas que não têm a formação em educação física, dando aulas mais seguras e mais eficientes que muitas pessoas que são formadas. Isso me assusta. Da mesma maneira que eu vejo pessoas de todo tipo, né? E pela internet, pelas aulas que a gente encontra, a gente vê professores dando ótimos exemplos e professores dando mau exemplo, porque os exercícios mais performáticos acabam trazendo mais audiência nas redes sociais. E nem sempre esses exercícios oferecem o melhor custo-benefício para os alunos. Então eu sempre tive na minha cabeça que assim, existe o conhecimento e a prática. Quanto mais alinhado o conhecimento e a prática eles tiverem, melhor. Agora, o conhecimento sem a prática, ele é fraco. O conhecimento sem a prática é fraco. Agora, a prática sem o conhecimento é perigoso. Então, se você tiver que optar entre o conhecimento ou a prática, prefira o conhecimento primeiro, porque a prática sem o conhecimento tem o risco de você colocar o teu cliente em sérios apuros, né? Então, eu não sei se o professor concorda com esse ponto de vista, mas é o que a gente acaba enxergando, né? Concordo, Aurélio. Bem o que eu imaginava. Na verdade, eu não imaginava isso. Eu achei que você falaria especificamente de palestras, e nos dias de hoje não existe mais somente esses lugares, né? Quando você falou Instagram e YouTube, daí você vê de tudo, né? Eu não tinha me atentado a isso. Bem colocado. Aurélio, a gente está chegando perto do final dessa conversa e a pergunta que eu deixo para o final é sempre alguma pergunta que ela nos leva numa vanguarda, que ela nos deixa pensando. Terminou o vídeo e a pessoa fica assim matutando, né? Ou pensando quais são as tendências do futuro, coisas assim. Então, e depois eu vou perguntar se alguém
que está nos assistindo tem alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que eu faço. Mas, Aurélio, você enxerga o YouTube por mais de 20 anos? Você enxerga que as coisas são assim? Ou você já está entendendo que tem uma outra onda, uma transição? Como é que está isso para você? Olha, professor, quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu gravei vídeos durante 4 anos, sendo que a principal fã que eu tinha ali era a minha mãe, né? Era só ela que assistia meus vídeos. Ou eram colegas que queriam ter munição para me tirar sarro, né? O que me deu força é que, assim, cada vídeo que eu fazia melhorava a minha habilidade de comunicação. Então, quanto mais eu fazia vídeo e me assistia, porque antigamente falava que para você melhorar a sua capacidade de comunicação, você tinha que falar para o espelho, né? E só que agora já inventaram a câmera. Então você fala para uma câmera e se assiste. Quanto mais eu me assistia, mais eu percebia os vícios de linguagem, mais eu melhorava o meu discurso e melhores eram as minhas aulas presenciais, né? Isso fez com que eu melhorasse cada vez mais. Agora com o YouTube, eu estou investindo no YouTube porque eu vejo um futuro nele, né? A gente enxerga que a televisão está migrando para o YouTube, com exceção da Rede Globo, vários, vários canais de televisão estão indo para o YouTube. Então você vê a CNN indo para o YouTube, a Rede Record indo para o YouTube, o SBT indo para o YouTube. Então eles estão se rendendo ao YouTube. E eu acredito que o YouTube realmente vai ser um portal, um grande portal. Mas mesmo se der tudo errado no YouTube, né, esse conhecimento que eu venho desenvolvendo dentro desse processo de habilidade de comunicar com o aluno, vai me trazer uma bagagem que, independente do rumo que isso tiver, vai trazer algum tipo de vantagem competitiva, né? Nossa, que legal, Aurélio. Você é uma pessoa que consegue enxergar o otimismo, não é enxergar, você tem esse otimismo e consegue achar pontos positivos até onde outros falariam, nossa, vai ser uma parte horrível. Bem bacana. Então, assim, Aurélio, pegando bem esse gancho da pergunta do professor Eduardo sobre o futuro, né, do YouTube, só para explicar um pouquinho do contexto, temos alguns estudantes aqui do semipresencial que eles tiveram uma disciplina agora que foi piloto na PUC, que eu trabalhei com eles, que a ideia da disciplina é criar um produto ou ensinar, né, fazer essa transição do passo a passo de enxergar o que é um mercado de trabalho, um nicho digital, e fazer a construção de um produto ou de um serviço ao longo da disciplina, né? Então, muito parecido com o que você comentou, que você fez lá na graduação, assistindo uma disciplina de administração na educação física, né? Então a ideia da disciplina é essa, né? Então, desenvolver esse produto. E uma das perguntas que me fizeram, acho que na primeira ou na segunda aula já, que daí eu trouxe o seu canal como exemplo, e aí me perguntaram, professor, como é que você enxerga o futuro do mercado digital para a educação física e principalmente para idoso? Se eu de fato via potencial de mercado de trabalho para o idoso, né? Porque a primeira coisa que a gente tende a pensar, o idoso não tem tanto acesso, ele não acessa tanto as redes, mas quando você para pensar, eu acho que na minha concepção, pelo menos, parecia estar muito mais próximo do idoso, ele estar mais presente no Instagram do que no YouTube. Você já provou que, pô, no YouTube o pessoal está em peso lá. Então, só se você puder dar alguma palavrinha relacionada, o que você vê de projeção futura, assim, para o profissional de educação física, de modo geral, e também pensando um pouquinho na terceira idade nessa área. Aqui, ó, trouxeram a disciplina, ó, Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação. Que a disciplina ela faz um compilado de várias coisas da área. Que legal, que legal. Caluê, depois que eu comecei a estudar a gerontologia como ciência e trouxe a gerontologia para mim como, como a camisa do meu time hoje, a gerontologia, né? Ou seja, o estudo do envelhecimento humano, eu tenho pena do mercado que ainda não deu atenção para esse público. Quando a gente fala em mercado, vamos para o supermercado. Você olha para eles assim, você não vê tantos idosos no mercado.
Só que quando você olha o ticket médio dele no caixa, você vê que o idoso compra vinho e compra comida para a família inteira para fazer aquela festa no final de semana em casa, né? E compra aquele monte de coisa e doce para as crianças, para os netos, para os bisnetos. E as pessoas não se atentaram ainda que o mercado da terceira idade, como eles recebem a aposentadoria, por exemplo, os aposentados, eles não foram impactados financeiramente com a pandemia, que eles continuam recebendo a aposentadoria deles. E a quantidade de pessoas envelhecendo é cada vez maior. E o comodismo deles está sendo cada vez maior também pelas facilidades tecnológicas, fazendo com que esse público tenha cada vez mais necessidade de fazer exercício. E tem outra, os meus clientes idosos tinham uma rotatividade muito menor do que os jovens. Eles davam muito mais valor para a gente, porque ele sabia que se ele ficasse sem fazer, ele sentia dor. E ele não tinha curso, não tinha que se mudar, não casava, não tinha. O idoso, ele está com a vida dele estabilizada. Então, quando você tem um aluno idoso e faz um bom atendimento, você vai ter ele até o último dia da vida dele. As pessoas que têm essa. Quero trabalhar como personal. Gente, os idosos, eles estão entendendo agora esse mercado, eles estão vindo sedentos por dor. A tecnologia, ao invés de ajudá-los, está piorando, aumentando o sedentarismo, fazendo com que as doenças hipocinéticas surjam com cada vez mais velocidade. E se a gente pensar que, por exemplo, a hipertensão era uma doença de idoso e hoje a gente vê jovens com hipertensão cada vez mais, você imagine como serão os idosos do futuro e a necessidade que eles terão de fazer exercício, seja ele online, presencial, na academia ou com personal. Espero ter respondido a tua pergunta. Aurélio, olha só, ainda tem um pessoal aqui colocando no chat que e o idoso ele tem gratidão também, né? Então a Karina colocou para nós aqui que a filha dela ajuda uma idosa a mexer no celular, algumas coisas, mas por carinho, né? E essa idosa ainda deu uma mesadinha para a menina porque ela ajudava, né? Então os idosos têm esse sentimento. Você observa isso no seu canal também, Aurélio? Com certeza, com certeza. Eu criei porque hoje o meu canal, professor, conta com 5 colaboradores, é uma equipe de 5 pessoas, porque tem gravação, edição, roteirização, montagem de cenário, marketing e agora assessoria de imprensa, né? E para fazer tudo isso funcionar, a gente precisa de dinheiro, né? E daí, quando eu faço qualquer tipo de campanha e falo assim, olha, se torne membro aqui do canal para ajudar, eu me assusto com o tanto que eles se colocam à disposição para ajudar. Porque são tão poucas pessoas que ajudam eles, que quando eles percebem que eles estão sendo atendidos, eles se sentem assim tão valorizados que eles colaboram, né? Então hoje no canal também tem uma área de membros, que daí eu dou também um suporte para eles, para os exercícios, né? Que tem um custo de R$ 2,99 por mês. R$ 2,99 é um valor simbólico que eles pagam. E daí teve uma situação que no final do ano, eu falei, gente, é R$ 2,99, tá? O cara falou, tem o Pix? Eu falei, tenho. Mandei o Pix para ele, ele depositou R$ 1.000. Ele falou, isso daqui é para você comprar teu presentinho de final de ano, porque você me ajudou muito, eu tinha dores, agora eu não tenho mais. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Então, acabam surgindo, assim, coisas que eu falei, não, era R$ 2,99, você não entendeu, né? Mas ele falou assim, não, isso não vai me fazer falta e eu sei que aí para você, para tua equipe, vai fazer diferença. Então, é assim, trabalhar com a terceira idade além de realmente ter um retorno financeiro, tem uma satisfação imensa, porque ele não está preocupado na barriga de tanquinho para o final de ano, né? Ele está preocupado em viver com autonomia. Bacana, Aurélio. A gente chegou no final, eu vou dar a chance para o Cauê fazer mais uma pergunta, porque ele estudou bastante essa área, ele se envolveu com os estudantes dele. Como ele usou o seu canal como exemplo na disciplina, aí eu vou dar essa moral para o Cauê e vou deixar
ele fazer mais uma pergunta. Cauê, faz, mas faz uma bem difícil, porque até agora o Aurélio se saiu muito bem. Vamos ver então. Pode? Aurélio, então assim, o teu canal, obviamente, a tua, não é nem fonte, né, mas o teu canal principal é pelo YouTube, mas eu sei que você já tem uma perninha também considerável ali no Instagram, né, se a gente parar, claro, comparado com o YouTube, o número de seguidores ou de inscritos, no caso, não é tão grande quanto, mas você já tem 35 mil, e como, claro, está muito em alta, eu trabalhei bastante com o Instagram com eles, na disciplina, e eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que você percebe de diferença, ou quais são as diferenças, assim, na hora de tentar gerar um engajamento maior no YouTube comparado com o Instagram, né? Então, por exemplo, no Instagram a gente sabe que eu posso gerar engajamento com publicação no feed, com stories, com reels, tem várias opções e tem público para tudo, né? E no YouTube, como é que funciona a questão de gerar engajamento via YouTube? É um desafio bem grande, porque aí você tem que ter um público-alvo bem definido e também oferecendo aquilo que o seu público-alvo está acostumado. Então, assim, por exemplo, meu público é idoso e eles se entraram no meu canal porque querem fazer exercício. Então, se eu postar um vídeo de como fazer tricô, sendo que a maior parte das minhas clientes são mulheres, por mais que todas elas querem fazer tricô, elas não querem aprender comigo, elas querem aprender com outra pessoa, sabe? Então, elas entraram no meu canal porque elas querem fazer exercício. Então, além de você ter o público-alvo, você tem que saber o que esse público-alvo mais gosta em você e explorar isso, né? E o YouTube ele tem uma vantagem com relação ao Instagram, Cauê, porque assim, ele entra nas buscas do Google. Então, hoje, a minha principal fonte de pessoas são as pessoas no Google que digitam assim, por exemplo, exercício para idoso, ou alongamento para idoso sentado, ou alongamento deitado na cama, exercício de mobilidade para idoso. Quando eles buscam essas palavras-chave, eu sempre apareço com destaque. Então, essa é o grande segredo do YouTube. Se você grava um vídeo no Instagram, 2, 3 dias depois, ele desaparece do feed, desaparece dos Reels, desaparece de tudo. Então, parece que você fica nadando no limbo, né? Não quer dizer que... Mas no YouTube, tenho vídeos meus de 10 anos atrás, que ainda tem gente que assiste. Então, vídeos de 2, 3 anos atrás que ainda estão ali com pelo menos 300, 400, 500 views dia, né? Então, essa é a grande vantagem do YouTube com relação ao Instagram. Então, não estou dizendo que um está certo, o outro está errado, mas assim, é uma outra forma de apresentar, e a forma como os clientes surgem ali é pelo mecanismo de busca, principalmente. Eu acho que, não sei se eu consegui Não, responder. perfeito, perfeito. Deixou claro, então, que nicho de mercado bem definido é um passo muito importante. Só que tem um detalhe, não é você que escolhe o nicho, é o nicho que te escolhe. Olha só. Porque não adianta você falar assim, eu sou ótimo para dar aula para crianças e as crianças não gostam de você. Tipo, não... Então, assim, eu acho que é interessante você experimentar de tudo, tentar até o nicho te escolher. A partir do momento que o nicho te escolher, aí você fica indestrutível. Sensacional. Muito obrigado, Aurélio, de verdade. Gente, estamos terminando aqui essa entrevista com a expressão você fica indestrutível. Eu posso deixar um recado final? Você Recado tem final? esse espaço. Claro, É, Aurélio, o fala o recado que você final. quiser. O destaque final. Primeiro, obrigado, professor Eduardo, por tudo que você fez. E assim, se eu pudesse deixar um recado para todo mundo, é assim: conhecimento técnico é importante. Agora, se você não souber expressar de maneira eficiente, você nunca será valorizado. Eu vejo academias de alto gabarito aqui de Curitiba com excelentes professores que têm assim o melhor conhecimento científico recebendo R$ 12 hora aula. Enquanto eu vejo outros professores com conhecimento técnico mediano cobrando R$ 250 hora aula com agenda cheia. Isso porque a diferença é a habilidade de comunicação. E se você quer melhorar a sua habilidade de comunicação,
Comece a gravar vídeo no Stories do Instagram, no Facebook, e seja lá onde for, para você perder o medo e melhorar sua capacidade de comunicação. E todas as vezes que você for convidado para uma live, para uma palestra, para um bate-papo, seja lá com quem for, vá, aceite, para você melhorar a sua habilidade de comunicação e melhorar o seu discurso. Quanto mais você falar para a câmera, se gravar, postar e se colocar aí nessa situação de insegurança, melhor você vai ficar, melhor vai ficar a sua habilidade de comunicação e mais remunerado você será na profissão. Aurélio Alfieri, o orgulho do professor. Aurélio, é o seguinte, você tem uma capacidade comunicativa que a gente não sente vontade de finalizar. Seria assim, Aurélio, fala mais alguma coisa aí, diz o que você quiser que a gente está a fim de ouvir. Então, legal que você conseguiu encontrar um meio onde você consegue trazer as suas habilidades. E outra, a gente pode ter um pouquinho de um talento que a gente nasceu porque o Papai do Céu deu, mas a gente tem que desenvolver os talentos e eu sei o quanto você ralou para chegar até aqui. Então, Aurélio, obrigado. Nós estamos finalizando a entrevista do dia de hoje e boa sorte, sucesso para o seu trabalho. E a partir de agora eu vou encerrar a gravação.